mais uma vez, Deus, pela Tua palavra. Te pedimos, Deus, discernimento, que não seja o meu achismo, não seja as minhas manias, a minha cultura, mas que flua, Deus, a Tua palavra no meio de nós. Estamos aqui reunidos como famílias, para escutar a Tua palavra, aprender de Ti. Nos livra de nós mesmos, Senhor. Nos livra, Senhor, da cosmovisão dos outros. Nos coloca, Deus, o Teu óculos, a Tua lente, para que o Teu Evangelho, Senhor, seja cada vez mais esclarecido com entendimento, graça e sabedoria dentro de nós. Eu te peço sobre a vida de cada um, Senhor, entendimento e sabedoria, como diz lá na Tua palavra, o livro de Tiago. Aquele que não tem sabedoria, peça que o Senhor daria literalmente para nós. Eu te peço nessa noite que venha a Tua sabedoria do alto, Deus, esclarecendo o nosso coração e a nossa mente. Para a Tua glória nós estamos aqui, Senhor. Amém. Eu queria, antes de nós discutir sobre Gálatas, sobre esse versículo, eu queria fazer uma regressão um pouquinho na parte histórica de qual é o contexto que Paulo escreveu esse livro, quem Paulo estava combatendo, o que Paulo queria dizer. Que muito fácil é nós pegarmos versículos isolados e criarmos aqui aquilo que eu falei, e eu já fiz muito isso no passado, criarmos heresias, pegarmos versículos fora de um texto e começar a colocar as nossas pitacos, os nossos achismos, as nossas culturas, aquilo que nós achamos que é verdade. E no momento que nós decidimos já não dar o pitaco, claro que é quase que impossível o pastor não opinar no meio da pregação, mas o mínimo possível. Isso só acontece se nós fizermos uma exposição bíblica. O pregador, ele foi chamado para pregar a palavra de Deus e não a sua própria opinião. Nossa, como eu dei a minha opinião, irmãos. Como eu dei minha opinião na vida da minha filha, que está aqui em 13 anos, como eu dei opinião na igreja, que nós éramos pastores, como nós demos opinião, como nós inventamos pecados. A gente inventou muito pecado. Isso é pecado, onde está escrito? Não interessa, é pecado, obedece. Não se ouviram essa frase? Eu ouvi muito isso. Depois eu vou entrar mais além. Então nós estamos falando da primeira viagem missionária de Paulo lá no ano de 1900, no ano de 45 depois de Cristo, onde Paulo, impelido pelo Espírito Santo, sai ele, Barnabé e Marcos, e eles fazem essa viagem. A ideia deles não era passar pela região da Galácia. A ideia deles era ir direto a Antioquia e pregar. A viagem demorou, se eu não me engano, alguns historiadores vão dizer que demorou de 3 a 4 anos. Mais exato, ele durou 3 anos a viagem de Paulo. E nessa viagem ele passou pela região sul da Galácia, ainda também é muito discutido no meio da teologia, se era a Galácia da região sul ou a região norte, porque é um lugar muito grande. Hoje seria a Turquia lá. A Galácia não existe mais. Hoje é o país da Turquia. Mas Paulo passou ali e ele estava plantando igrejas. Aonde ele passava, ele plantava igreja, ele deixava alguém. Foi nessa primeira viagem que ele teve a discussão com Marcos. E aí Marcos acabou ficando em uma cidade, eles seguiram ele para a cabeça seguindo para a viagem. E depois de 3 anos, Paulo voltou a Jerusalém. Nós estamos falando em torno de 45, 47, depois da morte de Cristo. E logo que Paulo volta, Paulo fica sabendo dos problemas já que estavam sendo ocasionados. Nós estamos falando de um período já de 1 ano e meio, 2 anos no máximo. E que Paulo plantou a igreja de Gálatas, lá na região da Galácia, e os problemas que estavam acontecendo, estavam cometendo aquela igreja. Paulo ficou sabendo que havia alguns irmãos da seita dos fariseus, uns convertidos ao cristianismo, que não era cristianismo, na verdade, eles chamavam os do caminho. O cristianismo veio antes e depois começou a nomenclatura. E Paulo ficou sabendo que esses judeus que estavam lá em Jerusalém, eles subiram atrás de Paulo nessa viagem e eles estavam despregando aquilo que Paulo pregava. Veja bem, as distorções do Evangelho não é de agora. E Paulo, quando ficou sabendo disso, Paulo fez uma das cartas mais apologéticas que a gente enxerga no Novo Testamento. Essa foi a primeira carta do Novo Testamento. Há algumas discussões no meio da teologia se foi Gálatas ou Tiago, mas foi mais ou menos no mesmo período dos dois. Quando ele escreveu essa carta ela é rica, irmãos. Essa carta aqui é uma carta que liberta, irmãos. Quantos já leram o livro de Tiago, o livro de Gálatas, todo? O livro de Gálatas você tem que ler, reler, estudar ele. O bom é você comprar um livro de introdução ao Novo Testamento e ler e reler o livro de Gálatas. Porque aqui está a base do nosso cristianismo. Tirando os ensinos de Jesus, o apóstolo Paulo foi o que mais pregou a doutrina apologética. As doutrinas que a gente segue hoje, ou deveríamos seguir. E Paulo ficou sabendo que esses judeus, os fariseus, os caras que eram os doutores, os detentores da
lei, eles conheciam a lei de Moisés, as 613 leis que eles obedeciam em partes, porque eles também não obedeciam. E eles chegaram para eles e disseram, só um pouquinho, Paulo disse que vocês são salvos pela graça, tá, é mais ou menos assim, mas vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar a lei de Moisés, vocês têm que guardar as 613 leis que estão lá no Pentateuco, lá no livro de Levítico e Deuteronômio. Só que nós estamos falando aqui de gentios, irmãos. Nós estamos falando de gentios. Quem eram gentios? Somos eu e você, povo que não era judeu. Nós fomos alcançados pela pregação do Evangelho. E por que a gente crava que a data seria entre 48 e 47? Porque o Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, vai dizer que depois eles sentaram entre eles, os apóstolos, Paulo e mais os 12, e eles fizeram o Concílio de Jerusalém justamente para discutir o que ia acontecer em Gálatas. Eles queriam saber assim, irmãos, o que a Bíblia diz que foi uma reunião prolongada, cansativa. Eles ficaram muito tempo naquela reunião. Se você ler Gálatas, Atos capítulo 15, você vai entender o Concílio de Jerusalém, que é a base do ensino nosso hoje. Que eles lá definiram uma coisa que já estava explícita, já desde os profetas profetizando, desde os reis, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles estavam falando, vai vir o Messias, ele vai dar sentido para a lei. Quando Romanos vai dizer assim, ó, Cristo é o fim da lei, no original do grego, nós não temos essa palavra fim. Não existe essa palavra fim, não com essa conotação, vai dizer que é um sentido. Então Cristo veio, ele não veio anular a lei, mas ele cumpriu toda a lei de capa a capa, e ele deu sentido para a lei, porque a lei não havia sentido. Sabe por que Deus constituiu a lei? O povo decidiu fazer bagunça. E não iam dar sem Deus. E Deus disse que eu vou dar horário para vocês. É das 10 às 10. Aqui, as 613 leis. Mais ou menos para você entender. Vocês querem andar sem mim, vocês querem fazer bagunça. Então, vou balizar vocês. Porque era filho transando com pai, era incesto, era gente se prostituindo, era uma bagunça. A sociedade não tinha lei, não tinha regras, não tinha base. Então Deus deu a lei a Moisés. Disse, Moisés, está uma bagunça isso. Está aqui as leis para o povo seguir. E dentro das leis de Moisés estava escrito ali que quem obedecesse receberia uma bênção. E quem não obedecesse seria amaldiçoado, muitas vezes seria até morto. Os filhos que pecavam diante dos pais, eles eram levados para praça pública e apedrejados até morte, para que servisse de exemplo para toda a comunidade que eles viviam ali, as 12 tribos de Israel. Gente, a lei ela é dura, ela é cruel. Lutero disse que é impossível nós pregarmos a lei sem pregar, é impossível pregar a graça sem pregar o rigor da lei. Nós temos que pregar a doçura da graça, mas nós temos que pregar o rigor da lei. Lutero foi um homem que entrou em parafuso quando ele começou a fazer a reforma protestante. Ele se deparou com um livro de Tiago, ele disse, não, esse livro não pode estar na Bíblia. O primeiro sentimento de Lutero foi tirar o livro de Tiago, porque Lutero ele entendeu a graça. Lutero foi mais além ainda que se esqueçam esse povo judeu, eles não são judeus. O povo judeu é um povo escolhido por Deus, não me pergunte por que é o povo de Deus. Jesus nasceu lá, ele era um judeu. Mas quando Jesus morreu, ele já não era mais judeu, ele era Deus. Ele disse, eu não usei por usurpação ser igual a Deus, antes eu me fiz servo igual a vocês, e ele veio para ser morto, ele veio para servir. Mas ele era um judeu no meio dos judeus. E o que eu quero fazer com toda essa alusão histórica de Gálatas? Para você entender que nós estamos falando de 3 anos, irmãos. 3 anos. Paulo foi lá, instituiu a igreja de Gálatas, pregou o evangelho puro, simples de Jesus, com um povo gentil, e ali já começou a entrar distorções. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que 2021 anos depois, vamos usar a nossa data, porque na verdade não é a data mais concreta, na teologia diz que nós temos um gap ainda de alguns anos, então a gente vê que não é a data mais concreta. Mas será que nos nossos dias, será que não tem distorção no nosso meio? Será? É claro que tem. É claro que tem distorção. E aí eles se reúnem em Atos capítulo 15, eles fazem o Concílio de Jerusalém, e eles decidem, aos gentios não vamos cobrar a lei mosaica. Para eles vamos deixar só que se guardem da imoralidade sexual e da carne sacrificada aos ídolos. Ponto. Foi isso que eles decidiram entre eles naquele concílio. Eles disseram, não vamos circuncidar, não. Todos sabem o que é circuncisão, né? Todo judeu, ao 8º dia, depois de nascer, ele era feito a circuncisão para marcar que ele era do povo de Deus. A lei de Moisés era muito pesada, irmãos.
A lei de Moisés era algo que ninguém conseguia viver pela lei. Se você vai... Eu queria fazer uma analogia entre a lei de Moisés e o nosso código de trânsito. Quantos aqui nunca tomaram uma multa quem dirige? Nem vou levantar a mão, eu já tomei. Ninguém levantou a mão. A minha esposa, ela tem carteira, não dirige, mas já levou um monte de multa, porque o carro estava no nome dela. Eu. Nunca tomou multa? Uma não. Mas, gente, se perguntarem, mas tu não anda certinho na rua? Tu não bate em ninguém? Eu passo, quando passa o semáforo, quando passa um pardal ali, é 60 por hora, eu passo 60 por hora. Porque a gente sabe burlar dele. Mas ninguém anda 60 por hora sempre. Eu também não ando, eu vou andar. Aí quando chega próximo do pardal de onde ninguém anda, vamos tomar multa, porque dói no bolso. A lei é isso, a gente consegue burlar. E é claro que Jesus sabia disso. Jesus vivia sendo indagado pelos fariseus, pelos saduceus, por toda aquela gama daqueles religiosos na época, o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele vivia sendo indagado. Jesus pode isso? Jesus é lícito fazer isso? Jesus pode aquilo? Eles estavam sempre querendo pegar Jesus. A última que chegaram para Jesus disseram sobre os impostos de Jesus: é lícito pagar impostos? Jesus disse que tem nessa época. Vai embaixo que tem nessa moeda. Ah, é de César, não é dele, cara. Daí ele tem dele, Deus tem de Deus. Porque se Jesus respondesse qualquer tipo de pergunta deles de uma forma certa ou errada, ele ia ser crucificado antes do tempo, ou ele ia perder o crédito, porque ele ia ser mais um no meio dos judeus. Mais um judeu revolucionário que queria fazer a revolução. E o povo de Israel queria isso. Ele queria um Jesus com espada, igual Davi, que viesse com espada e tirasse sangue do povo, cortasse a cabeça lá do pessoal de Roma e assumisse Roma. Ficasse independente novamente. E não foi isso que aconteceu. A gente sabe que depois que eles morreram no ano 70, os judeus se levantaram contra Roma e foi um holocausto. Eles foram dizimados, destruíram todo Jerusalém. Roma destruiu tudo. Isso depois de Cristo. Mas não vem ao caso. Mas eles decidiram no Concílio de Jerusalém doutrinar a igreja. E por que eu quero trazer isso, irmãos? Porque a grande distorção dos nossos dias hoje é o não entendimento do Evangelho. Eu costumo dizer que quase que 90% dos evangélicos não entenderam o que é o Evangelho. É uma miscelânea com coisas tiradas das próprias Escrituras. Vocês imaginam, os fariseus, os doutores da lei, que estavam pregando para os gálatas, despregando o que Paulo estava pregando, eram os caras que conheciam a lei. Eles conheciam o Antigo Testamento. E eles não estavam falando besteira, eles estavam falando sobre a Bíblia. E eu posso fazer misérias com a Bíblia na vida de vocês. Eu só não posso fazer miséria na vida de vocês quando vocês entenderem o Evangelho. Aí vocês vão me questionar. Aí vocês vão ser crente veriano. Sabe lá aquela história de Beck, que Paulo foi pregar, os caras disseram: Paulo, a gente não vai aceitar qualquer alimento, não. A gente quer saber o que está escrito. A gente tem que ser assim. Nós temos que chegar para o nosso pastor em amor, com respeito, e questionar se nós estamos com dúvida. Porque uma igreja que entendeu o Evangelho vai ser bem pequenininho, vai ser pequenininho. Porque o pessoal quer o quê? Eles querem milagre, eles querem bênção, eles querem tirar caroço, eles querem esse tipo de coisa. É isso que o pessoal quer. É isso que a multidão quer. Quando nós pregamos o Evangelho, as entradas da igreja caem, os membros param de vir, porque o Evangelho é isso. O Evangelho não é multidão, Jesus não estava preocupado com multidão. E aí em Gálatas, o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo começa a doutrinar a igreja e ele fala o que é o Evangelho aqui, no versículo que a gente leu, fala sobre a distorção, fala do outro Evangelho e ele começa a defender o apostolado dele. Mais um assunto legal para a gente falar nessa noite. Porque os gálatas chegaram para Paulo e disseram assim: não é bem assim. Os fariseus vieram aqui e falaram que não é bem assim, tu não é um apóstolo, porque eles são os apóstolos. Eles começaram a usar os discípulos que estavam em Jerusalém. Os discípulos não haviam falado isso. E aí Paulo começa no capítulo 1 e 2, ele começa a defender o seu apostolado. O que é um apóstolo, irmãos? Esse monte de apóstolo que a gente vê hoje, a imposição minha que a pastora fala, depois você me corrige, tudo falso. Os apóstolos são tudo falso. Porque apóstolo deveria receber um ensino diretamente do Cristo vivo, ou em revelação, como o apóstolo Paulo recebeu. Ponto. Porque os 12 apóstolos e mais o apóstolo Paulo, eles foram autorizados a criar a doutrina da nossa fé, a doutrina que a gente vive hoje. Eles eram autorizados. Então, quando
me auto-intitulo apóstolo, que no grego quer dizer o enviado, por que eu preciso de uma nomenclatura de apóstolo? Por que esses caras precisam de uma nomenclatura de apóstolo? Porque o seu ego, irmãos. Porque eu posso ser chamado de um missionário, um pastor viajante. Não, mas eles querem se comparar aos caras aqui. Só que quando nós colocamos o peso de apóstolo, nós estamos falando, ele é autorizado a criar doutrina. E aí nós vemos hoje apóstolos e apóstolos, cara, as igrejas hoje não parecem uma igreja, parece um templo judaico. Eles têm a indumentária toda de um judeu, eles andam igual um judeu. Eles fazem práticas iguais aos judeus. Tem um pastor lá de uma igreja grande que fez o templo de Salomão, não vou dizer o nome dele, nossa, já falei. O cara, antes de entrar, ele se ajoelha com um altar, que não é altar, isso aqui não é um altar, isso aqui é uma parte da igreja, o altar somos nós. Ele se ajoelha lá e ele pega o tarite, bota na cabeça e faz aquela menção igual aos muçulmanos. Isso não é evangelho, irmãos. Mas o povo gosta de ver esse tipo de coisa. O povo gosta. Agora eu vim falar para você que você vai ser perseguido pelo evangelho. Você não quer ser perseguido, então você não quer o evangelho, infelizmente. O evangelho arranca de nós o nosso eu mesmo. Ontem nós estávamos conversando em casa, minha esposa, eu acho que a última coisa que Deus arrancou de mim e da minha esposa foi a parte mística. Nós já viemos de desconstrução há quase 6 anos. E a última coisa é essa pandemia tirou tudo que era místico da nossa vida. Tudo que era místico. Desde a adoração, desde a manipulação na adoração. Eu sempre fui ministro de louvor, eu já sabia as técnicas de fazer você chorar, de fazer você orar, então eu ficava mais preocupado em ter uma resposta de quem estava me ouvindo do que adorar a Deus. O meu culto não era vertical, o meu culto era horizontal. Ficava levando sua mão e faça isso. Então tapa na cabeça do irmão que está do seu lado, estou brincando. Mas é mais ou menos dessa lógica. A gente fica manipulando. E a gente cria um ambiente de manipulação. Aí no capítulo 3 e 4, Paulo continua fazendo a defesa do Evangelho. E aí ele é mais apologético ainda. É uma das cartas mais duras que nós temos no Novo Testamento, é a carta de Gálatas. E ele defende o Evangelho. No capítulo 5 e 6, ele entra na defesa da ética cristã. E aí ele vai falar um pouco sobre, não sobre comportamento, mas sobre entendimento. Sabe por que eu digo que o evangélico não entendeu o evangelho? Porque o evangelho, ele não é uma cartilha de regras, irmãos. Ele não é uma cartilha de você abrir o livro aqui e dizer, isso pode, isso não pode. Daí você diz, estou falando certinho. Até chegar o pardal. Você está correndo, aí quando chega no pardal, aqui diz que não pode, daí diminui. Não é isso. Jesus veio trazer uma nova mentalidade. Isso não tem nada a ver com misticismo. Não é uma oração do pastor que vai mudar a sua vida. Não é isso. O que vai mudar a sua vida é quando você dá um clique na sua mente. É metanoia, mudar a mente. É começar a viver diferente através do Evangelho. Aí não cabe mais o pode ou não pode. Aí não cabe. Vão chegar para Jesus e dizer, Jesus pode isso. Jesus não respondia igual o que eles queriam ouvir. Jesus não falava nem que sim nem que não. Jesus sempre tinha um porém. Porque Jesus estava dizendo, eu não sou um legislador, eu não sou Moisés. Eu não vim trazer novamente uma lei. A gente tem que arrancar Moisés de dentro das nossas igrejas, botar Moisés no lugar dele, já está lá na glória, esperando quando nós chegarmos, a gente conversa com ele. Mas a gente tem que colocar Cristo aqui nas nossas pregações. E o que distorce o Evangelho hoje é a pregação com mau entendimento, como eu fiz muito como pastor. Fiz muito isso. Pegar versículos isolados, pegar versículos do Antigo Testamento e fazer uma miscelânea. E aí pegar ensinamentos de outras religiões, fazer um sincretismo religioso que a gente vê hoje. E aí a gente vende água, a gente vende rosa, e a gente troca com Deus, a gente troca a oração. O nosso jejum já não é um jejum com entendimento, a gente jejum para Deus nos dar coisas. Nós oramos para Deus nos dar coisa. Isso não é evangelho. Nós temos que nos libertar de nós mesmos. Nós temos que deixar a palavra de Deus entrar dentro da nossa mente e transformar a nossa mente. Irmãos, eu vou dizer para vocês, a gente tem 17 anos de conversão, a gente está junto há 20 anos da minha esposa. Eu vou dizer que a gente está se convertendo esse ano. Claro que tudo que a gente aprendeu não é por água abaixo, não é isso. Tudo que você aprendeu não é errado. E glória a Deus pela vida do pastor Rafael, porque eu conheço o evangelho que ele prega. Eu sei o evangelho que esse homem prega. Mas uma proteção, a proteção da sua casa não é com mandinga gospel. A proteção da sua casa não é quando você faz coisas, penitências, e grandes orações e jejum. Não, isso tudo tem entendimento.
A proteção da sua casa é quando você blinda a sã doutrina. Blinda, você vai ser... Vão bater em você muito. Vão bater. Porque muitas vezes vai causar, entre os parentes, vai causar um desconforto. Porque vão falar, vão trazer coisas místicas que vivíamos anteriormente, e nós vamos dizer, mas isso não é evangelho. Ah, mas está na Bíblia. Sim, está na Bíblia, mas não está vigente. É por isso que Lutero levantou muito bem essa bandeira. Lutero e todos os reformadores. Vocês têm que entender a lei, têm que entregar a lei, mas mostrar que a lei ela é dura, ela é pesada, ela aponta para o pecado, ela só dá luz para o pecado, ela mostra o que é o pecado, mas ela não perdoa. Ela só mostra. E aí Cristo veio, em Romanos 10:4 diz que ele deu sentido para a lei. O fim da lei é Cristo. Quando nós entendemos que o fim da lei é Cristo, a Bíblia é um livro para ser lido de trás para frente. Você tem que entender o Evangelho e depois você vai ler o Antigo Testamento e você vai ver que o Antigo Testamento está falando de Jesus o tempo inteiro. O Antigo Testamento o tempo inteirinho está falando de Jesus. Deus é bom, irmãos. Gálatas capítulo 3, a gente continuar. Vim trazer hoje uma solução, uma formulinha para você guardar a sua casa. Não tem formulinha nenhuma. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo vai continuar aqui defendendo o seu apostolado e a defesa do Evangelho. Ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem nos enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de Jesus Cristo? Foi exposto como crucificado? Eu gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês estão tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo seu esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vós e realiza coisas pela prática da lei ou pela fé, com a qual receberam a palavra? Até aqui. Depois ele vai falar de Abraão e vai continuar falando. Um pouquinho mais para frente ele vai falar da lei e da promessa. Paulo está dizendo assim: vocês começaram tão bem, eu fui lá e preguei o Evangelho para vocês, e não é com essa conotação. Eu acredito que Paulo estava subindo os casos, que é uma epístola muito forte. Se você começar a ler ela com uma cosmovisão que Paulo estava tendo ali, por isso que eu trouxe a parte histórica antes, para que você tenha o entendimento do que acontecia naquela época. Quem é que estava pregando para eles? Quem é que estava distorcendo o Evangelho? Eram os próprios judeus defensores da lei. E alguns deles convertidos, irmãos. A seita dos fariseus teve alguns que se converteram e eles também deturparam o Evangelho. Mas o concílio de Jerusalém foi claríssimo. Eles se reuniram depois que Paulo escreveu essa epístola em 48, eles se reuniram já no ano de 48, 49, para decidir no concílio de Jerusalém o que nós íamos fazer com os gentios. E ponto, nós não obedecemos a lei mosaica. Sabe por quê? Porque a lei mosaica é para o judeu. Quem é judeu aqui? Ninguém, né? Acho que tinha levantado a mão. Ninguém aqui é judeu. Nós obedecemos as leis do Brasil. A lei de Moisés ela é dividida em três: é a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei moral vai falar dos 10 mandamentos, basicamente os 10 mandamentos, e sobre você não vai matar, não vai furtar, não vai adulterar, não vai roubar. Isso aí a gente vive do ser humano. A lei civil é a lei que determinava como eles viviam como sociedade, como comunidade. Era uma lei que determinava limites para eles. Vocês matavam, vocês vão para a cadeia, ou vão mortos. Se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. E a lei cerimonial fala, aí é que entra a grande distorção dos nossos dias, principalmente no meio neopentecostal. Eles pegaram a lei cerimonial de Moisés e todos os seus ornamentos e ordenanças, e muitos ornamentos mesmo, e era lindo, mas era para aquele período, não é para o nosso período. E ali a lei cerimonial eles começaram a trazer para os nossos dias. Agora, 2021 anos depois, a gente vê as igrejas cheias da lei cerimonial, e cheia do pode e não pode. Então o Evangelho hoje se transformou num Evangelho legalista. Quando eu falo legalista, não tem nada a ver com roupa. O que menos importa é a roupa. Eu estou falando de um Evangelho legal. Quando a Bíblia diz que a letra mata o Espírito vivifica, não está falando sobre letra, está falando sobre lei.
A letra é a lei, quando eles falaram. A lei mata e o Espírito vivifica. Ou seja, a lei de Moisés mata, mas Jesus, que é o Espírito, ele vivifica. Nós não vivemos mais debaixo da lei mosaica. Mas então, pastor, nós vamos arrancar o Antigo Testamento da Bíblia e vamos ficar só com o Novo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O Antigo Testamento deve ser lido e estudado com uma ótica do Evangelho. Você tira o óculos do seu pastor, coloca o óculos do entendimento do Evangelho e começa a ler a Bíblia com a cosmovisão do Evangelho. Você tem que enxergar Cristo em todas as passagens do Antigo Testamento. Quando Davi manda chamar Mefibosete, quando Davi manda chamar Mefibosete, que Mefibosete era herdeiro de Saul, e ele estava condenado à morte, ele sabia disso, porque cada rei que assumia, praticamente a família do outro rei era dizimada para que não tivesse a disputa do trono novamente. E ele manda chamar Mefibosete, que já estava paralítico, era coxo, a Bíblia diz, rastejando no chão. A gente sabe que Mefibosete pensou na época assim, Davi vai arrancar o pescoço, ele foi lá que nem um cachorrinho. E aí Davi, numa promessa de Jonatas, ele disse, Mefibosete, estão perdoados os teus pecados, e muito mais do que isso, a partir de agora tu vai sentar na minha mesa com os meus filhos, tu vai comer por toda a tua vida. Isso é Cristo. Isso é Cristo. Se eu não ver Cristo nisso, eu estou vendo práticas e eu vou começar a criar mandingas dentro da igreja. Isso é Cristo, porque Cristo olhou para nós estávamos todos rastejantes, coxos, e ele disse, venha, a gente vem todo acuado, cheio de medo, cheio de ferida, e ele disse, senta aqui, te acalma, tu está perdoado, e tu vai comer com esta vida. Aí tu vai dizer assim, mas eu não tenho que pagar nada, Senhor, nenhuma oferta de sacrifício, não, senta aqui, né? Isso é o Evangelho, é graça, ponto. Mas não é uma desgraça, uma hipergraça, porque hoje também muitos jovens, a maioria jovens, não entenderam também a graça e acham que só porque não tem que desentender sobre oferta, então não tem que pagar, são avarentos, porque a gente tem que ajudar a igreja local. São avarentos e eles acabam não, por causa do dízimo, da oferta que eles não querem dar na igreja, eles vão lá e vivem a vida deles de qualquer forma. Isso também não é Evangelho. Ah, Cristo me libertou, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Ou ele muda o entendimento, ou eu vou criar o pode não pode novamente, eu vou criar mais uma lei. A lei do Evangelho, que não vai libertar ninguém, não vai dar destino para ninguém. A igreja evangélica é muito boa de acolhimento. Eu digo por mim, a nossa igreja era muito boa. Quando nós éramos pastores de acolher as pessoas e amar as pessoas na sua casa. A gente, em 2 semanas nós mudamos a linguagem das pessoas, elas já estão chamando todo mundo de varão, elas já estão dando a paz do Senhor, elas mudam toda a sua nomenclatura. Em vez de falar que está alegre, ela está se regozijando. Não tem nada de mal nisso. A gente é muito fácil de fazer isso, mas a gente é péssimo em dar destino para as pessoas. A gente não dá destino para as pessoas porque a gente não tem destino. Muitos de nós não tínhamos destino, estavam perdidos igual a eles, porque nos apresentaram esse evangelho tortuoso, esse outro evangelho que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, os Gálatas, vocês começaram no Espírito, mas vocês vão acabar na força de vocês. Porque daqui a pouco, irmãos, quando Paulo fala isso, você acaba na força de vocês, ele está dizendo, nós vamos se escabelar na igreja, fazendo jejum e oração, e pagando penitência, e fazendo isso, fazendo aquilo, e vamos fazer 40 dias de não sei o quê, e 24 horas disso, para forçar Deus a fazer a nossa vontade. Se não tiver a vontade do Pai, não vai acontecer. Não adianta você fazer mandinga gospel para Deus fazer a sua vontade. Não vai acontecer. Por isso que Jesus disse, vocês não recebem, porque vocês pedem mal, vocês não sabem pedir como convém. Porque o filho sabe como pedir. Só que a nossa cabeça mercantilista que nós recebemos desse evangelho tortuoso, ele nos jogou para um lado muito perigoso. E por anos nós caminhamos, eu e minha esposa caminhamos quase 14 anos nesse evangelho. Sempre baseado nos 4 pilares. Eu anotei os 4 pilares para não esquecer. Nós estamos baseados sempre no medo. Se eu não fizer, eu serei amaldiçoado pelo Deus, o King Kong. Não é o Deus da Bíblia que eles nos apresentaram. Eles apresentaram para nós o King Kong, que ele acorda mal-humorado naquele dia, e ele disse assim, como se o irmão chegasse para mim e disse, pastor, Deus não está legal hoje. Ele não está de bom humor, ele está mal-humorado. Aí, então vamos dar uma oferta maior. Hoje nós vamos ter que dar uma oferta maior, assim, fazer uma oração mais agradável a ele. Não, esse Deus aí é o Deus da religião, é o Deus do medo. Que você está sempre devendo alguma coisa para ele. E depois tem um outro pilar que a religião carrega, é a culpa. Você está sempre em débito, sempre. Não tem oração, não tem jejum, não tem oferta, não tem sacrifício nenhum que você faça que vai saciar aquela
assim, porque eu tenho que buscar mais, eu tenho que me entregar mais, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer, você tem que entender. Eu digo sempre para minha filha, para minha esposa, quando a gente faz um jejum, quando a gente faz a nossa consagração, o nosso devocional em casa, é por prazer de amar a Deus. Como eu tenho prazer de estudar a Bíblia, eu abro na minha mesa, às vezes quando eu tenho, depois do meu horário de expediente, eu abro a Bíblia, tem um monte de livro, eu começo, parece um doido, mas eu não fazia isso antes. Eu estou fazendo hoje porque eu amo, eu quero conhecer o Deus da Bíblia, e nós não vamos conhecer Deus através de um dia, nós vamos conhecer Deus através da Bíblia, é através da Bíblia. E não é você pegando o Antigo Testamento e dizendo, mas Deus era mau no Antigo Testamento, pastor, e depois ele no Novo Testamento ele se transformou num bonzinho. Não, Deus é o mesmo Deus de Adão. Ele é o mesmo Deus de Adão, ele nunca mudou. O povo decidiu, eu não quero Deus. Deus deu a lei. Só que chegou um ponto que Deus não queria mais sacrifício. Ele disse, eu não quero mais sacrifício ou holocaustos. Eu quero misericórdia. E quando vem a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, ele nos liberta. E você diz, mas eu não tenho que pagar nada. Não, não tenho que pagar nada. É de graça. É tudo de graça. Mas eu tenho que fazer o pode ou não pode. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tatuar, eu posso beber, eu posso... Irmãos, o apóstolo Paulo ele também não respondeu. Ele disse assim, tudo posso, todas as coisas me são listas, para mim todas as coisas me convêm. Eu não vou me deixar dominar por elas. Então, tudo é lícito. Mas ele, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer depois, logo em seguida, ele disse assim, se comer carne sacrificada aos ídolos, você não tem certeza e não te deixa em paz, não coma. Mas se aquilo ali você sabe que não tem demônio, coma. Mas se escandalizar o teu irmão, então não coma. O Evangelho não é mais pode, não pode, regra, não regra. O Evangelho é a liberdade dos filhos de Deus. Nós temos que entender esse mistério, né? Como o pentecostal gosta de falar. O outro pilar da lei é a intimidação de líderes manipuladores, invasivos, de pode, não pode, certo e errado, e as regras infinitas, mais de 613 regras. Líderes manipuladores, pessoas que querem ter o controle da sua vida. Ele diz, não, me fala aí quanto tu ganha, para me orar para Deus. Não, ele quer saber quanto tu ganha. Ele quer que o dízimo seja obrigado na igreja para saber quanto tu ganha. Ele é manipulador a ponto de falar para você que você não pode comprar um carro sem comunicar. Isso não é cuidado, isso é manipulação. Irmãos, eu vou além, muitas vezes esses pastores não fazem por mal. Eu acredito que a grande maioria não faz por mal. Que recebeu essa carga religiosa. Mas eu acredito na construção, eu acredito que o pastor Rafael também defende isso. Uma igreja sem religião, irmãos. Uma igreja santa, uma igreja pura, santificada pelo Espírito Santo. Porque a lei, ela só justificava, e o Espírito, ele santifica. E nós vivemos através do Espírito hoje. E o último pilar é a ganância. Aí já não é mais os líderes. É um troca-troca. Aí eles querem, o povo quer isso. O povo quer muito isso, porque a ganância, a Bíblia diz que cada um é engodado e é pela sua própria cobiça, a ganância, porque o povo é ganancioso, nós somos gananciosos. Por isso que nós temos que nos libertar de nós mesmos. Deus não precisa de você para fazer nada, irmãos. Depois nós vamos ler uma passagem já para o final. Eu vou mostrar que Deus não precisa nem da tua fé. Não se escandaliza, depois eu prometo para ver, a gente gosta de estudar essas coisas e eu fico pensando, também Deus não existe, viu? Também você vai ficar pensando nisso. Deus não existe. Abra comigo no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 6. Isso incomoda tanto o crente legalista, esse tipo de pregação, que tira todo o mérito dele. Isso me incomodava. Não é porque Rafael, mas tem um pastor Rafael, que há 15 anos atrás ele entregou esse evangelho puro. E eu, na plena da minha religiosidade, sapato de fogo, eu disse para ele, cara, tu é uma vergonha para o evangelho de Espírito. Tu é uma vergonha. Tu é um crente meia boca, eu disse para ele. Aí quando caiu a ficha, sabe, Jesus parece que deu um negócio que você precisa encontrar esse cara de perdão, nunca mais vi esse cara. Esse cara já estava voando na minha frente há 15 anos atrás. E eu lá religiosão, achando que era bom. Vivendo o evangelho legalista, aceita tudo. Ah, é prática da Umbanda, aceita. Vamos fazer macumba da evangélica, aceita. Aceita tudo, sincretismo aceita. É bênção, não é bênção. Os louvores aceitam tudo. Está falando de Deus, sim.
É um louvor que só exalta o homem, só o milagre, só as vitórias. Não, aceita, mas no final ele fala de Deus. A gente aceitava tudo, ele era um lixo, a gente botava tudo para dentro. E a gente vivia pesado. E era pesado, mas Cristo morreu por mim para me deixar pesado. É porque eu não tinha entendido. É por isso que hoje eu não bato com essas pessoas, eu tento trazer clareza, porque eu andei nesse lugar. Sabe o que esse pastor falou para mim? Ele disse assim, eu só batendo minhas costas, ele educadamente, ele disse, um dia tu vai entender. Eu fiquei mais bravo, ele foi embora. Eu fiquei mais bravo com ele, e ele foi embora. Eu disse, eu preciso encontrar esse cara, eu preciso encontrar ele de perdão. Ele disse, cara, tu estava voando na minha frente, eu estava lá no meio religioso. Eu não achei que, conversando que... Só mudou o nome da macumba, do ato profético. Boa, eu ia esquecer disso. O ato profético, isso é, mano. Chega, me dá uma boticária no corpo. Vamos levantar a espada, vamos cortar a cabeça da cobra. Gente, se a Bíblia fosse um livro se a Bíblia fosse um livro de imitação, os nossos gigantes nos diziam que cada um tem uma funda aqui no dodó, aqui no bolso, para a gente fazer um livro da Bíblia. Ou então, se a nossa muralha que está ali, a gente vai derrubar girando 7 vezes ali. Por que Paulo orou pelas roupas e eu não oro por roupa hoje? Mas está na Bíblia, sim, mas Paulo fez. Mas ele não disse que era para fazer isso. As pessoas copiam as coisas da Bíblia. E a Bíblia não é para ser copiada, a Bíblia é para ser entendida e mudar quem eu sou. Ponto. Mas eu vou praticar as coisas da Bíblia. Não, tu vai praticar a doutrina bíblica. É isso que nós estamos falando. E Paulo estava defendendo a doutrina. Eu sou um amor com todo mundo, eu gosto de todo mundo, mas quando vem pegar falso evangelho, para mim eu sou um pouco mais incisivo, porque nós estamos falando de vidas. Eu não posso vir aqui porque eu sei que tem casais, tem famílias aqui, tem jovens que vão se tornar homens de Deus, mulheres de Deus. Eu não estou lidando com qualquer coisa no mercado, eu estou lidando com vidas. E se eu ficar trazendo esse evangelho tortuoso, é só coisa que dá de mim e vai estragar tudo vocês. Eu não achei ainda João, agora sim. João capítulo 6, versículo 1. Vocês estão entendendo, amém? Amém. Versículo 1 diz assim. Deixa eu ver se eu não entendi nada. Antes de nós entrar aqui no versículo, eu disse que a gente é muito bom de receber as pessoas, né? Aí a gente usa a própria Bíblia, igual eu anotei aqui para não deixar passar. A gente cria os pedágios, a gente cria as barreiras, e tem muito pedágio. Aí a gente usa a Bíblia, diz, não se misture, não lance pérola aos porcos, não se assente na roda dos escarnecedores, não seja amigo do mundo, tudo isso é bíblico, é neotestamentário. Fuja da aparência do mal, seja santo. Se você entendeu o Evangelho, vai causar divisão, e eles usam esse tipo de coisa para fazer de você um homem e uma mulher perfeita, esses líderes manipuladores. Eles usam a própria Bíblia. Então, quando eu vier para falar para você, pode, não pode, questione. Às vezes é real. Nós não estamos falando que o comportamental não vai fazer parte. Mas isso não é evangelho, isso é orientação. O evangelho é liberdade. Tem coisas que para mim é pecado, que para os outros não é pecado. O João congregou com nós e depois dizia para eles, ele já jogava peso em cima deles, dizendo, não, tocar música do mundo é pecado. Depois que eu entendi, eu falei, mas que música do mundo? A gente vive em Marte, então. É do mundo, né? Então, as músicas de Saturno não pode. Gente, tem música secular, hoje que a gente chama de secular, que é mais evangélica do que as próprias músicas gospel. Triunfalista, que só exalta o homem. Aí eu dizia para minha filha que ela não podia fazer nada, ela não podia olhar Hello Kitty, porque é demônio, filho. Tudo é demônio, não pode. Música, não, isso é demônio. Isso está traindo. Porque eu aprendi quando eu me converti que se não é de Deus, a música é do diabo. Se não está louvando a Deus, está louvando ao diabo. Alguém aprendeu assim também? Gente, é mais fácil nós criarmos regra para a igreja, porque eu manipulo vocês. É muito mais fácil. Porque se eu criar uma igreja, uma comunidade inteligente, de clareza na Bíblia, eu vou ter que me puxar muito mais no estudo da palavra. E é por isso que a gente voltou nos estudos, eu, o pastor Rafael, a gente voltou correndo. Tem que voltar correndo, porque não dá, era muita heresia que a gente pregava. Eu preguei muita heresia. Então hoje eu quero correr atrás, eu estou virado, tudo que sobra de dinheiro eu compro um livro, eu quero comprar um livro, eu quero ler, eu quero entender mais, eu preciso ensinar as pessoas o evangelho correto. Para com essa carga religiosa, isso é muito bem. E o próprio Jesus então começou a se contradizer, porque ele andou com os pecadores, ele tomou vinho na festa, ele tocou no defunto, naquele menino que morreu, ele tocou e era impuro para o judeu, ele dormiu na casa de Zaqueu,
disseram, Jesus, ela foi pega no ato de adultério, o que a gente faz? Jesus, se ele fosse o cara cumpridor da lei, dizem, apedreja, o que diz na lei de Moisés? Apedreja. Ele disse, então, mas quem não tem pecado atira na primeira pedra. A Bíblia diz que isso é incomodado. Porque Jesus, ele não é um legislador. Jesus é lindo. 6, versículo 1. João 6, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes, aos milagres. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos, e estava próxima à festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, aonde compramos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para prová-lo, pois já tinha em mente o que ia ser feito. Filipe respondeu, 200 denários, Jesus, não compraria um pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Até aqui, todos conhecem essa passagem. Mas essa semana, essa passagem me deu uma explosão assim. Ela começa dizendo que as multidões seguiam Jesus por quê? Por causa dos milagres, dos sinais. É lá tem o pastor curandeiro, vamos naquela igreja, o pastor curandeiro ele vai curar, vai tirar caroço, vai fazer isso, vai mudar. O que é isso? É as multidões. Primeiro o povo seguia Jesus porque ele viu o sinal de Jesus. Tá, aí você vai me dizer, tá, até ali eles não tinham o Espírito Santo, ok? Eles não estavam entendendo, nem nós estávamos entendendo na sua totalidade. Mas nós hoje temos a habitação do Espírito Santo. Ninguém aqui pode dizer, eu sou bom o suficiente para ser salvo. Não, nós somos pecadores e merecedores da graça de Deus e o Espírito Santo veio e nos trouxe clareza. E essa multidão, a Bíblia vai dizer depois que eram 5.000 homens. E eles não contavam as mulheres, porque as mulheres também não faziam parte, né, do contexto social deles. Não contavam as mulheres nem as crianças. A gente pode se dizer que tinha mais de 12.000, 15.000 pessoas, se contar que tinha um homem, uma mulher e mais uma criança. 15.000 homens. Aí Jesus decide dar lanchinho para todo mundo. 15.000 homens. Aí ele olha para Filipe e diz, Filipe, onde é que tem uma padaria para nos comprar? Eles não tinham nem dinheiro, irmãos. Onde é que tem uma padaria para nos comprar um pão para dar para esse povo aqui? Eu imagino o Filipe conversando com os outros ali, dizendo, cara, o mestre enlouqueceu. Ele quer dar lanche para 15.000 pessoas. Nem que nós achássemos 10 padarias aqui, nós não íamos conseguir fazer isso agora. Só que a Bíblia está dizendo aqui que Jesus fez para provar a Filipe. Aqui está dizendo, levantou os olhos vendo uma grande multidão que se aproximava. Jesus disse a Filipe, onde compramos pão? Fez essa pergunta apenas para prová-lo, para colocar a prova, pois já tinha em mente o que fazer. Jesus tinha exatamente na cabeça dele o que ia ser feito. Jesus não precisava da fé de Filipe, e as pessoas dizem, tu não recebeu o milagre, irmão, porque tu não tem fé. Transmite a culpa para você. Você não prosperou na sua vida? É porque não deu o dízimo, a oferta, não deu aquela oferta, e a quarta, e a quinta, e a sexta dízimo, tem igreja que dá 6 dízimos. Os apóstolos criaram isso, os novos apóstolos, né? A igreja que eles chamam de igreja apostólica, que não é. É uma igreja que não tem uma estrutura muito boa. Os apóstolos hoje, nos nossos dias, eles querem dar. Já tinha, gente. Eu ouvi um apóstolo dizendo, há um tempo atrás aí, não muito tempo atrás, dizendo, é muito sacrificante ficar no aeroporto esperando o voo comercial por 4 horas. Aí a gente fica louco, né? A minha esposa ia trabalhar, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar de ônibus, lá no Alvorada. Aí o cara, é sacrificante ele ficar no aeroporto esperando o voo comercial. 95% da igreja dele nunca andou de avião, irmãos. E o cara quer ter um jatinho. Mas sabe quem é que financia esse lixo? É os membros. Quem financia esse lixo é nós mesmos que financiamos esse lixo. É os nossos dízimos, é as nossas ofertas, é as nossas contribuições. Agora, quem entende o Evangelho e começa a se opor a isso, nós somos os hereges. A família vira as costas para nós. Nós somos jogados para fora das igrejas. Porque nós nos opomos a esse lixo. Porque é um lixo. O que eles fazem com o recurso da igreja hoje é um lixo.
gente escrota. Desculpe a palavra. Mas é escroto. A maioria da igreja muitas vezes não tem que comer um X no final do culto e os caras estão falando que é ruim ficar no aeroporto esperando o avião comercial por 4 horas. Por favor, isso não é evangelho. Eu não imagino Jesus tendo seu jatinho, chegando aqui para pregar, entrando na portinha dos fundos aqui, e depois no final do culto o pastor Rafael dá aquela oferta que virou moda isso. Dá uma oferta para o pregador. Pô, não vou pregar por dinheiro agora, por favor. Por favor, gente. Que evangelho é esse? Eu não estou dizendo que não é legal contribuir, nós temos que contribuir. Se você frequenta essa igreja aqui, acredita nessa igreja, contribua, meu irmão. Contribua mesmo. Mas não porque eu estou falando, mas porque você entendeu que o evangelho que está sendo pregado aqui é sério. É sério esse evangelho aqui. Contribua, ajuda que essa obra cresça muito, 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 muito. Nós estamos começando uma comunidade lá em Porto Alegre também. Lá em Porto Alegre foi uma namorada, parece que eu estou namorando. A gente está começando uma comunidade também. Eu tinha status na minha igreja, eu era pastor da minha igreja. Pregava nos cultos principais, eu liderava, eu dava tapinha nas costas. Eu não quero essas coisas. Eu quero estar com o povo pregando o evangelho de Cristo. Mas não vai dar dinheiro. Mas eu não quero dinheiro. A gente é tudo meio doido, o pastor é doido, cara. Eu trabalho a semana inteira. E eu chego aqui em casa às vezes, eu vou visitar uma família, eu pego a minha família, meu filho está acostumado a entrar na casa dos outros. Amanhã nós temos visita. Nós passamos a semana inteira na casa dos outros, pregando o evangelho e desconstruindo. Eu não quero dinheiro. Eu não quero dinheiro. Para vocês entenderem que a lei, ela engessou a gente, mas a graça, ela me libertou. E o que eu faço hoje é natural, é gostoso, não é pesado. Não é pesado. É prazeroso quando eu sento com uma pessoa e eu vejo que o evangelho está entrando, sabe? Está entrando. E às vezes as pessoas precisam vomitar, elas precisam falar, elas precisam chorar. E eu deixo elas chorar, mas depois eu digo, esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é esse aqui, ó. Mas eu não preciso fazer não preciso fazer nada. Mas eu preciso orar sim, tu vai fazer depois que tu tiver entendimento. Eu preciso contribuir sim, mas depois que tu tiver entendimento. É com entendimento. É com entendimento. Isso a gente flui, é natural. E aí não vai ter aquela igreja assim, ô pastor, pode isso, pode não, eu já vai entender tudo. Essa é a comunidade que eu sou. Voltando aqui para a passagem, irmãos. Aí, Filipe, ele recebe essa palavra de Jesus dizendo, tá, vou ter que comprar 15 mil cacetinhos para nós aqui, nós gaúchos. Aonde que nós vamos encontrar uma padaria para fazer 15 mil? Aí que eu quero entrar na mensagem. Deus não precisa da sua fé. Porque Ele não existe, nós existimos. Você não foi conquistado por um Deus natural que foi criação de outra coisa. Ele é um ser que Ele é. Ele não existe. Ele é. Deus está na eternidade. Ele não foi criado por ninguém. Não me pergunte, que eu não sei. Mas tem coisas que a gente não sabe. Mas Ele não existe. Eu e você existimos porque nós fomos criados por Ele. Mas Ele não é criatura. E nós fomos conquistados por Ele, através da mensagem dEle, através da morte de cruz do Filho dEle. Isso que nos conquistou, isso que nos trouxe até onde nós estamos. É isso que nos sustenta, a mensagem do Evangelho. Então Ele não precisa da sua fé. Embora vai ter algumas passagens que vai dizer, Jesus não fez tantos milagres naquela cidade porque lá não tinha fé. Mas eu quero dizer uma coisa, não, Deus não precisa da minha fé e da sua fé para fazer o que Ele veio fazer. Ele disse, eu só estava provando, Filipe, porque eu já tinha o plano, tudo certinho. E mesmo que não tivesse aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos lá, o milagre ia acontecer de qualquer forma. Deus não precisa de mim, de você, para fazer o que Ele veio fazer. Os reis, os sacerdotes, toda a gama do Antigo Testamento, que a gente sabe dos altos e baixos, Deus libertava do cativeiro, o povo se afastava de Deus, era preso no cativeiro de novo. E assim foi o alto e baixo até Malaquias. E mesmo nesse alto e baixo, o plano da cruz foi concretizado, porque Deus não precisa do ser humano. Mas sabe o que eu entendo nessa passagem? É que Jesus nos faz participantes da obra dele. Isso é lindo. Ele não precisava da fé de Filipe aqui. Ah, irmão, tu não recebeu o teu milagre porque tu não tem fé, bobagem. Tira esse peso da sua vida. Tem coisas que não vão acontecer porque não é para acontecer. Ou tem coisas que se Deus nos der agora, vai nos matar. Porque o nosso Deus é bom. Livre-se de si mesmo, dessa carga religiosa que nós carregamos por anos. Deus não precisa da minha fé. Eu preciso da minha fé. Ele não precisa da minha fé, da sua fé. Você precisa da sua fé. O Evangelho, ele não é um prêmio que você
conquista por andar rigorosamente dentro da lei. O Evangelho é o prêmio de Deus para nossas vidas e é graça, é favor imerecido. Ah, mas eu não tenho que andar certinho. Não tem que andar certinho, você tem que andar segundo o Evangelho. Você não tem que cumprir regras, você tem que andar no Evangelho de Cristo. Quando você anda no Evangelho de Cristo, você cumpre tudo e é leve. Por isso que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham o meu fardo é leve, eu vou tirar os fardos de vocês. Só que a igreja com propriedade por muito tempo. E ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor, pessoal. Mas sabe, é muito, essa é demais, né? Uma vez chegaram para nós e a gente questionou uma liderança que a gente estava, mas vocês não podem simplesmente obedecer. Eu falei, não, eu quero entender. Eu falei, sempre eu quero entender. Não, mas aqui é só obedecer. O que vai colher isso? Eu falei, não, eu quero entender. Se tu não me explicar, não. A Bíblia diz que tem que questionar. Os crentes berianos, eles foram. Paulo, eles exaltou aqueles crentes. Disseram, os caras chegaram lá, depois que ele foi pregar para Tessalônica, ele disse, eu preguei lá em Bereia, os caras me questionaram, vocês aceitam tudo. Vocês estão aceitando tudo. A gente não pode aceitar tudo. Claro que eu estou falando isso, não é gerando em você uma rebeldia. Porque automaticamente isso nos incomoda quando traz Paulo isso. E no primeiro momento que nós chegamos a essa luz, essa clareza, a gente fica bravo, porque a gente pensa assim, parece que nos enganaram a vida inteira, mas não é. É um projeto de Deus. É um propósito de Deus. Nós deveríamos passar por aquilo. Então, quando passa esse furor, a gente fica encharcado de amor. Hoje eu olho para uma pessoa encharcada de amor, eu tenho paciência de explicar para ela. Por isso, se uma pessoa hoje, eu sempre digo isso, eu disse na última live, uma pessoa vem, pastor, olha para essa camisa cultural que eu fiz. Primeiro eu vou sentar com ela e eu vou ser chato, mas com carinho. Eu vou explicar tudo, a passagem para ela, nós vamos fazer uma exegese junto. Eu vou extrair a hermenêutica daquela passagem para ela e vou dizer, senhora, funciona assim, 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 não é uma coisa cooperativa. Nós vamos orar eu e você aqui e Deus vai fazer o que Ele quiser fazer lá. Não precisa de um plano. Ah, mas o apóstolo Paulo orou, mas não é para ser colocado. Se ela continuar assistindo, aí sim eu vou orar, vou colocar minha mão no plano, mas não vou orar. Eu vou orar com ela aqui, no carro, mas primeiro eu vou ensinar. Porque ensinar é trabalho. Por que nós estudamos 20 anos aí, desde o ensino fundamental, né? Fundamental, né? Antes era primeiro grau, se não me engano. O fundamental médio superior. A gente estuda quase 20 anos porque o ser humano tem lentidão no aprendizado. Por que a gente faz uma faculdade que dura 4, 5, 6 anos? Porque a gente precisa ser educado. O ensino é gradual. No primeiro momento você não vai entender tudo. Mas o meu conselho nessa noite, para a gente já se caminhar no final, o meu conselho é procure literatura auxiliar, entenda o que é evangelho. Sai da sua zona de conforto. Esse livro aqui, ele é o livro mais vendido no mundo e nunca bateu esse best-seller, mas ele não é lido. Os crentes não leem livro. O nosso grupo tem frequentado pessoas de bastante tempo. Nesses dias eu li a carta de Tiago, a gente fez um estudo sobre a carta de Tiago. E quando eu li o capítulo 3 que fala da língua, eu nunca tinha lido isso. Eu falei, estava à disposição o tempo inteiro, sabe? A gente tem que ter paciência. Mas desperte-se para ler. O Deus que você que aprendeu a conhecer na penitência, pagando o preço, jejuando, orando e fazendo tudo o que você pode fazer, é o que Gálatas estava sendo feito, e Paulo falou, vocês querem conquistar Deus pelo esforço de vocês não vão conhecer Deus. Não é por intermédio da adoração. Música não é adoração, adoração é vivência. Isso aqui é parte da liturgia do culto. Adorar a Deus é quando você vai lá na sua casa, no seu trabalho, na sua rua. Isso é adorar a Deus. Quando você tem entendimento do mundo de Deus. Amém? Amém. Não? Gente, eu sei que para você não é novidade, eu sei o evangelho que o pastor Rafael tem pregado nesse vídeo. Eu louvo muito a Deus pela sua vida, pessoal. Talvez nós não vamos chegar nos tempos enormes. Não sei. Talvez nós não vamos chegar, não. Eu também não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com isso. A gente faz tudo por amor. Eu não quero salário da igreja, eu estou dizendo que é errado. Tem uma doutrina do apóstolo Paulo que está trabalhando, é digno do seu salário. Eu não quero. Quem vive não tem problema nenhum. Mas a gente pega o jeito que a gente ama disso. Só isso. Só isso. Amém? Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado. Glória a Deus. Obrigada.
não precisa de mim, Deus. Mas eu me sinto maravilhado porque o Senhor me chamou para ser co-participante da tua vontade. Não, nós não somos merecedores. Nós poderíamos estar nesse domingo com esse calor todo na nossa casa, talvez com ar-condicionado, ventilador, no conforto do nosso lar. Durante a semana, visitando casas, poderíamos ficar em casa, só viver o Evangelho dentro da nossa casa. Mas nós sabemos que hoje nós não cumprimos regras, nós fazemos porque nós somos. Assim como o Senhor não existe, o Senhor é. E nós queremos entender o Evangelho para sermos e não para ser pesado, penoso. Nós não queremos pagar um preço, porque nós não podemos pagar esse preço. Nós queremos, Pai, estar diante do Teu coração, inteiro do Teu coração. Chorar com os que choram, Deus. Se alegrar com os que se alegram, Deus, e viver esse Evangelho puro. Que não dá título, que não dá cargo, que não dá nada disso. Mas que leva as pessoas à liberdade dos filhos de Deus. Que leva as pessoas a entenderem que não precisam mais fazer essas penitências religiosas que foram inculcadas, ainda nesses últimos dias da igreja na terra, Senhor. Em parte nós falamos, em parte profetizamos, Pai, nós queremos que o Teu povo, Deus, cada vez mais seja liberto, Senhor. Hoje não mais do pecado, mas liberto da religiosidade, Senhor. Porque o pecado nós entendemos que Jesus levou na cruz. Mas quantos têm deturpado o Teu Evangelho? Quantos de nós, Senhor, atrapalhamos vidas, atrapalhamos famílias, casamentos com as nossas objeções, com as nossas regras, com as nossas cosmovisões, com aquilo que nós achávamos que era certo. E não tínhamos entendimento do Teu Evangelho. Nos perdoa por isso, Pai. Hoje, nessa noite, nós vamos fazer memória do Senhor na ceia. E nós queremos Te pedir, Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa falta de entendimento. Perdoa, Senhor, porque fomos massa de manobra por anos, mas o Senhor tem trazido luz e entendimento para aqueles que não são, para os menores do reino como eu. Os menores, aqueles que não eram, aqueles improváveis. Mas o Senhor trouxe a luz. Eu Te peço sobre cada família aqui, Senhor. Eu oro, Deus, por cada irmão, cada irmã nesse lugar. Que a Tua palavra venha trazer entendimento, Deus. Que essa palavra venha ser multiplicada nos corações. Que a leveza e o amor e a doçura do Teu Evangelho venha trazer leveza e paz para dentro dos nossos corações. Tira, Deus, toda a carga, Senhor, que a religião colocou sobre o peso de culpa, de medo, de barganha, de troca na vida de cada um dos meus irmãos aqui nesse lugar. E que vivam como filhos, dignos de sentar à mesa, não dignos por nós mesmos, mas pelo Teu sangue. Obrigado, Jesus, pela Tua morte. Obrigado pela Tua aproximação, pela Tua vida em nós. Senhor, nos perdoa mais uma vez, Pai. E nós oramos em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. Isso foi um por gentileza.